alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar conjunções verbais. Nós já sabemos, nós já estudamos o que é verbo, né? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós também estudamos recentemente os modos verbais, né? O que eu falei para vocês sobre os modos verbais? Existem 3 tipos de modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo indica um fato certo, o subjuntivo indica uma possibilidade, uma dúvida, e o imperativo indica um pedido, um desejo, uma ordem, um convite, né? Então, nós já estudamos isso, nós já vimos, e hoje nós vamos relembrar aqui, porque nós também já vimos as formas nominais do verbo. Eu falei para vocês que o verbo ele tem 3 formas nominais, que é o particípio, o gerúndio e o infinitivo. E a gente vai ver hoje nessa videoaula aqui. Acompanhe a seguir. Então vamos lá, nós vamos relembrar aqui esse conteúdo que já foi trabalhado no 6º ano, né? Nós trabalhamos as formas nominais do verbo e nós já falamos para vocês que o verbo ele tem 3 formas nominais. É o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Eles são chamados de nominais. Por que eles são chamados de nominais? Pelo fato deles desempenharem um papel semelhante aos dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios. Esses verbos sozinhos, eles não são capazes de expressar os modos e os tempos verbais. Então, o infinitivo, gente, é uma forma nominal que é caracterizado com o nome do verbo, é o nome que nós chamamos ele. Olha só o exemplo aqui, ó, amar, querer, pôr, sair. Olha, e ele também tem 3 terminações, né? AR, ER e IR, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Nós temos o particípio. O que é o particípio? O particípio nada mais é do que uma ação passada, ou seja, expressa um resultado da ação. Nós vamos ter aqui o particípio, as terminações ado e ido. Observe que a primeira conjugação ele faz particípio com a forma ado. Já os da segunda e da terceira, eles fazem particípio com a forma ido. Nós temos como exemplo brincar, da primeira conjugação, fica brincado, correr, corrido, partir, partido. Né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o verbo no particípio. E por último, nós temos o gerúndio, que a gente estudou, né? A gente já viu o gerúndio, mas a gente vai relembrar aqui que o gerúndio indica uma ação contínua, né? Expressa um processo da ação, um desenrolar da ação. E esse verbo, ele tem uma terminação, que é o NDO. Nós temos aí o exemplo amando, correndo e partindo. Então, essas são as 3 formas nominais do verbo, né? Vamos lá, vamos dar continuidade e conhecer as terminações verbais. Nós falamos do verbo, falamos que o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós falamos dos modos, falamos do tempo e falamos das formas nominais. E aí a gente diz, nós vamos conjugar o verbo adequadamente. Ah, professora, o que é conjugar? Conjugar um verbo é flexioná-lo de acordo com a pessoa, o número, o tempo e o modo. Os verbos na língua portuguesa, eles estão distribuídos em 3 conjugações, como eu já disse para vocês. Ele está dividido em 3 grupos de acordo com a sua terminação. Nós temos aqui os verbos da primeira conjugação, que são os verbos que terminam em AR. São eles cantar, amar, desaguar, arrumar, cavar, assentar e etc. Também temos o verbo da segunda conjugação, que é terminado em ER. São aqueles verbos correr, vender, escolher, rever. E temos o verbo também com a terminação, a terceira terminação, que é a IR. Os verbos partir, sorrir, sair, explodir, conseguir. O verbo pôr, gente, no latim era poere. Então, ele veio para o nosso idioma como poer, mas aí ele perdeu a vogal E e ficou por. Então, como ele era poer, que terminava com ER, ele faz parte da segunda conjugação.
Então, eu espero que vocês tenham entendido bem. Então, o verbo, ele tem 3 conjugações, a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Né? A primeira termina em AR, a segunda em ER, a terceira em IR. Vemos como é que se conjuga o verbo, né? Então, nós já vimos que conjugar o verbo nada mais é do que flexioná-lo. Então, o verbo, ele tem 2 formas, eles têm os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que não sofrem alteração em seu radical. Quando a gente vai analisar e conjugar o verbo, nós observamos, que o verbo, ele possui um radical. O que é o radical? É a parte que fica o significado da palavra. Então, nós temos aí o radical do verbo amar, que é am. É a parte que não varia, a parte que não muda. Portanto, se não muda o radical, nós chamamos de verbo regular. Nós também temos os verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? São aqueles que sofrem alteração em seu radical, ou se não seguem as terminações do modelo de sua conjugação em todas as formas. E ainda, se não é conjugado em alguma delas, dizemos que é um verbo irregular. Existem verbos que eles sofrem uma alteração tão profunda em seu radical que nós chamamos de verbos anômalos, aqueles verbos que sofrem transformações profundas. Nós temos aqui vários verbos, exemplos de verbos, mas agora, inicialmente, a gente vai analisar os verbos fazer, né? Que é faço, fez, fiz e faz. Olha só como há uma mudança muito grande no radical do verbo fazer. Olha só como fica. Se transforma o verbo em cada vez que você vai conjugar. Então, são esses os verbos. Esses verbos, eles podem ser regulares, quando eles não sofrem alteração no radical, e irregulares, quando eles sofrem alteração. Temos aqui exemplos de 3 verbos regulares. Nós temos o verbo cantar, o verbo comer e o verbo partir. Cantar faz parte da primeira conjugação, comer da segunda e partir da terceira. Observem que quando conjugado, os radicais não mudam. Então, do cantar, o verbo cantar, quem é o radical? Cant. Do verbo comer, quem é o radical? Com. E do verbo partir, quem é o radical? Par. Observem que o radical não muda, ele continua o mesmo. O que muda são as desinências. Então, aqui nós temos exemplos de verbos regulares. Aqui nós temos como exemplo alguns verbos irregulares. O que são esses verbos irregulares? São aqueles que sofrem alterações em seu radical ou em suas desinências, afastando-se do modelo a que pertence. No português, para verificar se um verbo sofre alterações, basta conjugá-lo no presente e no pretérito perfeito do indicativo. Nós vamos ver aqui os verbos que eu selecionei para vocês, os verbos ser, estar e ter. Eu selecionei estes verbos por quê? Porque estes verbos, nós também podemos, além de chamá-los de irregulares, nós podemos chamá-los de verbos anômalos. São aqueles que sofrem transformações profundas em seu radical. Observem aqui o verbo ser. Na primeira pessoa, sou. Na segunda, és. Na terceira, ele ou ela é. Na primeira pessoa do plural, somos. Na segunda, sois. E na terceira, são. Observe que há uma grande mudança no radical. Então, esses verbos nós chamamos de verbos irregulares. E além de serem irregulares, eles também são anômalos. Aqueles que sofrem transformações profundas em seu radical ou na desinência também. Nós vamos falar da locução verbal. Professor, o que é uma locução verbal? A locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos que exercem a função morfológica de um verbo. Locução verbal é essa junção de um verbo auxiliar com um verbo principal. Nós temos aqui 2 exemplos para vocês. Nós temos, ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, nós chamamos aqui essa junção de locução
verbal. É a junção desses dois verbos, dois ou mais, não necessariamente só dois, mas pode ter mais verbos também. Nós temos o outro exemplo, a aluna do 7º ano está preparando uma apresentação. Olha, o verbo auxiliar com o verbo principal. Então, relembrando, locução verbal, dois ou mais verbos que exercem a função morfológica de um verbo. Então, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvidas, peço que vocês me procurem no privado, que a gente vai solucionar, procurar resolver e tirar todas as suas dúvidas. Né? Uma boa aula, um bom estudo, muita concentração e as atividades estarão na plataforma para que vocês resolvam as questões.